Ações, pessoal, beleza? Se liga nesse vídeo porque eu vou falar de um assunto que está atormentando a vida de muitas pessoas com deficiência que querem fazer concursos públicos, tá? Veja bem, o edital do concurso foi publicado exigindo um laudo multiprofissional e interdisciplinar para análise biopsicossocial, logo na inscrição do concurso. E agora, o que eu faço? Tiago, eu não sei que bicho que é esse, né? Essa situação muitos colegas estão enfrentando, principalmente a galera que estuda para as carreiras policiais, né? Tendo em vista aí o edital da Polícia Federal e da PRF que estão publicados neste momento com as inscrições, né, em aberto. E a galera está com muita dúvida, o pessoal não sabe o que faz com aquela exigência. É legal, é inconstitucional, tenho que impugnar, não estou conseguindo, não tenho a mínima ideia de como que preenche. Levei no meu médico e nem ele tem noção do que tem que constar ali. Calma. Vamos te orientar aqui. É por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá? Principalmente porque tem muitos colegas com deficiência que já começaram a produzir esses relatórios e os relatórios estão preenchidos de forma equivocada. Isso vai acabar prejudicando a inscrição desse candidato. Está dedicando ali anos de estudo, tempo e dinheiro, né? Além de, muitas das vezes, inviabilizar até a reversão administrativa ou judicial, dependendo do que tiver escrito ali nesse relatório, tá, pessoal? Então, presta bem atenção, porque eu vou explicar para vocês o que é que acontece por trás dessa exigência, como é que você deve preencher, tá, esses relatórios. Fica comigo aqui até o final, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Elton, eu sou advogado especialista em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tá? Então vem comigo aqui. Se liga só, pessoal. Aquele conceito antigo de deficiência, ele acabou, e eu já gravei alguns vídeos. Quem for lá no YouTube vai ver na playlist, né, quem é pessoa com deficiência, na playlist onde eu falo sobre o direito das pessoas com deficiência nos concursos públicos. Eu já esgotei esse assunto e já está claro para a galera que segue aqui que não existe mais aquela avaliação estritamente médica, ou seja, não é só mais aquele relatório com CID que vai dizer se você é pessoa com deficiência ou não. Isso é passado, tá? Isso é passado. E é justamente nessa argumentação de que a deficiência ela não se limita, né, numa doença, num diagnóstico, e que sim deve ser analisada à luz do conceito do modelo biopsicossocial da deficiência, é que nós vimos aí ao longo dos anos, né, nos últimos anos, principalmente após 2016, quando a LBI entrou em vigor, várias ações envolvendo concursos públicos e pessoas com deficiência que a gente conseguiu reverter, né? Que o candidato foi reintegrado no certame, foi colocado de volta na disputa, ele passou no concurso, foi eliminado por não ser considerado como PCD ou por falar que a deficiência dele era incompatível com o cargo. A gente tem conseguido, muitas das vezes, colocar de volta, né, esse candidato no certame, na disputa, quando não, fazemos aí ele já tomar posse do cargo, dependendo do contexto, né? Mas aí as bancas, e precisamente aqui a Sebrasp, né, que é organizadora do concurso da PF e da PRF, inovou, como algumas outras bancas já vinham fazendo nos últimos anos, de exigir um tal do laudo multiprofissional e interdisciplinar, que está tirando o sono de muita gente. Então eu vou mostrar para vocês, porque tem fundamento essa exigência, tá? Mas eu vou ensinar como é que vocês fazem para poder preencher e como é que você vai evitar uma eliminação aí mais para frente. Olha só isso, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês entenderem o fundamento, ó. Tá aqui a nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? O conceito de deficiência está bem claro aqui para a gente, ó. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Então, veja bem, não é mais aquela situação de doença, né? É uma situação, um conceito mais amplo, né, que a gente defende aqui. Inclusive, a própria lei é muito clara nesse sentido, que a avaliação ela vai ter o cunho biopsicossocial. Isso não é só a lei que diz não, tá, pessoal? Tá aqui, ó, na nossa declaração, né? A Convenção, na verdade, Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que introduziu... Opa, peraí que é mão de tetra, tá? Vamos lá. Introduziu aqui, né, no seu artigo 1, o conceito de pessoa com deficiência, que é esse conceito biopsicossocial. Então, nós temos que identificar um impedimento de natureza física,
mental ou intelectual sensorial, né, aqui contemplando a deficiência visual e a deficiência auditiva, né, além das pessoas com autismo que também estão contempladas, tá? Então, tem um parâmetro legal disso. A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio em 2015 e disse que, quando necessário, tá? No parágrafo primeiro aqui, ó, quando necessário, essa avaliação ela vai ser biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, a lei ela me dá os parâmetros para analisar isso e dizer quem é pessoa com deficiência ou não. Ela fala para mim, ó, os impedimentos das funções nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e restrição de participação, tá? Então, o ideal é considerar esses 4 norteadores aqui para dizer quem vai ser pessoa com deficiência ou não. Mas para não ficar naquele limbo, né? E agora, mas quem é que tem que fazer isso? Como é que vai ser feito? O parágrafo 2º deixou claro que o Poder Executivo ele vai criar os instrumentos para poder fazer a avaliação da deficiência. E aí, pessoal, vou chamar a atenção aqui de vocês. Essa ferramenta de avaliação, que é o modelo único, né? Vai ser chamado modelo único de avaliação biopsicossocial, ele considera ali, né, com base no IFBR, que é o Índice de Funcionalidades, né, brasileiro, ele vai considerar todas as situações ali, né, que envolvem o contexto socioambiental, contexto psicológico, social, né, capacidade funcional da pessoa em relação à deficiência dela e identificar quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta. Mas essa ferramenta, esse instrumento, ainda está em fase de elaboração, não foi implementado oficialmente no Brasil. Mas a Lei Brasileira de Inclusão já está produzindo efeitos. Então, para garantir que isso vai ser observado, minha gente, estamos no limbo, mas é necessário que os fatores que estão ali, né, no contexto biopsicossocial sirvam de norte para a caracterização da deficiência, para ali a afirmação, né, a garantia dos mais diversos direitos que existem na lei, inclusive a política de acesso a cargos e empregos públicos, né, via concursos públicos. Então, a ideia é que essa análise seja feita. Qual que é o problema disso tudo? É que enquanto o método de avaliação ele não é implementado na prática, né, as bancas também elas ficavam meio sem esse norte. E aí criou-se esse modelo de relatório que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que está inclusive no edital da PF e da PRF. Ô, gente, é inconstitucional, é ilegal? Bom, não é inconstitucional, porque já mostrei para vocês que a Convenção Internacional, que tem força de Constituição, ela já estabelece que a análise da deficiência ela é, né, predominantemente mais ampla, de ordem biopsicossocial. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe os parâmetros para se fazer essa avaliação, mas a ferramenta ainda não está publicada. Então, vai valer a pena impugnar o edital? Bom, pode tentar impugnar o edital. Eu não vejo como a melhor saída nesse momento, tá? Vai valer impugnar para fins de produção de prova, que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Aguenta aí. Mas a gente tem que trabalhar da melhor maneira para preencher aquilo ali. Por quê? Querendo ou não, ele é um relatório que é uma faca de 2 gumes, tá? Ele pode tanto eliminar você de uma vez e você não ter condição nenhuma nem de reverter isso depois, ou ele pode ser um laudo que vai te ajudar muito, tanto para deferir sua inscrição, para sua deficiência ser considerada, quanto em caso de uma eventual eliminação, se o laudo foi feito direitinho, para facilitar aí a reversão, né, do ato administrativo que vier te eliminar, seja administrativamente ou seja com a ajuda de um advogado especialista, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o que deve conter nesse laudo, tá? E como é que vocês vão preencher ele, tá? Resumo, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês terem noção, porque tá chegando um monte de mensagem, o pessoal tá perdido, então eu vou mostrar para vocês. Peraí. Abrir aqui o modelo que está no edital da PF, deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Olha só, o anexo 2 aqui do edital da PF. Ele traz o modelo, ó, modelo de parecer de equipe multiprofissional interdisciplinar para solicitação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência e para avaliação biopsicossocial. Então, esse relatório ele vai servir tanto para você fazer sua inscrição como PCD, quanto para você ser analisado depois, tá? Na avaliação biopsicossocial, que vai, de fato, avaliar se você é pessoa com deficiência ou não. Aí eles fazem aqui, pessoal, uma salada de fruta danada, né? Eu acabei de dizer que a análise ela não é mais de cunho médico. Eles já chegam pedindo até o CID da pessoa aqui. Não necessariamente, né? Todas
Tem deficiências que você não vai encontrar o CID aí, né? Dependendo do contexto que a pessoa enfrenta. Mas, enfim, esse é o modelo que foi disponibilizado. Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão preencher, mas vou ensinar também uma carta na manga para quem ficar até o final do vídeo, tá? Então, olha só. Ele fala que aqui, né, o candidato, para fim de afirmação em concurso público, né, o nome do candidato e tal, qualifica ele, à luz da legislação brasileira, por entender as seguintes condições. Então, aqui o médico vai para um resumo aqui do quadro clínico, quadro físico, ou sensorial, intelectual, mental daquele candidato, né? Aqui é praticamente uma análise específica do próprio médico, tá? Os outros campos aqui, nós vamos precisar de buscar fonte em outros saberes. E eu vou mostrar para você quem são os outros profissionais, além do médico, que eu entendo, na qualidade de advogado especialista, ser necessário constar como assinatura aqui, para que o seu laudo fique um laudo mais poderoso, tá? Então, olha só. Ele pede para destacar o quê? Quais são os seguintes impedimentos, né, nas estruturas do corpo? Quais impedimentos? A dica que eu dou é destacar os principais impedimentos de natureza humana. Ou seja, tem um impedimento físico, fosse o meu caso, tem um impedimento físico em razão de tetraplegia, lesão medular, né? Não mexe os braços, não mexe as pernas, não mexe nenhum dedo da mão, enfim. Coloca ali, né, os impedimentos de natureza humana que existem na pessoa, tá? Sejam eles congênitos ou sejam eles incidentais, né? Ou seja, aqueles que vieram ao longo da vida. A pessoa sofreu um acidente e tal, agravou, teve um AVC, enfim. Coloca aqui detalhadamente, resumido mesmo, tá, pessoal? Pede também para que sejam considerados fatores socioambientais, que seriam o quê? Os fatores socioambientais que a pessoa enfrenta por causa da deficiência. Olha, é uma pessoa com deficiência, mas lá na cidade dela não tem nenhum transporte adaptado para ela usar. É uma barreira ali, é um problema socioambiental que essa pessoa enfrenta, né? Em razão da deficiência dela. Se ela não tivesse nenhuma deficiência física, por exemplo, ela poderia pegar qualquer outro modal de transporte e utilizar, mas se ela precisa do transporte específico e não tem lá na cidade dela, não deixa de ser uma barreira. Perceba, não está na pessoa, igual está o impedimento, né, no primeiro item, o impedimento está no corpo. Aqui na barreira, no fator socioambiental, está no ambiente, e ele só acontece em razão da deficiência dessa pessoa, né? Então a gente tem que considerar aqui os fatores sociais, né? De repente é uma pessoa que mora sozinha e está numa situação difícil, não consegue sair de casa porque tem escadaria, sempre precisa da ajuda de alguém. Enfim, essa pessoa, onde ela está, ela é cega, por exemplo, e não tem piso tátil nas redondezas ali, onde ela precisa fazer as atividades básicas, ela acaba precisando de ajuda, ela não consegue fazer sozinha por causa dessas barreiras. Então faça constar aí, tá bom? Apresenta as seguintes limitações de desempenho nas atividades. Aqui é importante falar o que essa pessoa não pode fazer, tá? Em razão da deficiência dela. E não apenas as laborativas. Ou seja, posso colocar aqui as restrições para o trabalho. Ó, esse cara aqui não pode trabalhar à noite, por exemplo. Essa pessoa aqui não pode carregar peso. Não sei, vai colocar aqui quais são as limitações de desempenho das atividades, tá? Isso para caracterização da deficiência. Lembrando que você tem que ter um cuidado muito grande aqui. Nesses editais da segurança pública, dependendo do tipo de impedimento que você coloca aqui, você até caracteriza a deficiência, mas você vai se autoeliminar depois por incompatibilidade com as atribuições do cargo. Então tem que ter muito cuidado com o preenchimento aqui, tá? Dessa limitação de desempenho. Pode ser como eu disse, uma faca de dois gumes. Ela pode acabar te prejudicando. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falei não apenas as laborativas. Às vezes essa pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, para tomar banho sozinha, para se alimentar sozinha, né? Então ela vai colocar ali qual que são as atividades que ela tem restrição, tá? Quais são as limitações de desempenho, né? Não precisa ser total, pode falar uma limitação parcial para poder, entendeu? Sei lá, dirigir, limitação parcial para poder fazer algum tipo de atividade, vai colocar ali, tá? É um leque muito grande, pessoal, não tem como ficar dando exemplo aqui, tá? É só para vocês terem noção. E as seguintes barreiras de participação, ou seja, quais situações que essa pessoa enfrenta e não consegue usufruir em igualdade de oportunidades com os demais. Essa pessoa teve dificuldade a vida toda de alcançar um lugar no mercado de trabalho por causa da deficiência. É uma barreira de participação. Essa pessoa não conseguiu ter acesso ao ensino superior por causa da deficiência dela. Não deixa de ser uma barreira de participação social. Essa pessoa ela não consegue frequentar determinados lugares por causa da deficiência dela. Não por causa da deficiência, né? Porque o lugar não é próprio para ela. Isso acontece, né? Porque a sociedade ainda não se adaptou para a deficiência. Então, todas as barreiras, né, que essa pessoa enfrenta em razão do diagnóstico dela, né, ou do próprio impedimento físico, sensorial, intelectual, mental, que caracteriza uma deficiência, ela tem que colocar ali, né, qual é essa barreira de participação social. Isso por quê, pessoal?
Isso faz toda a diferença para a caracterização da deficiência. Por quê? Se você preenche todos os outros, mas não enfrenta nenhuma barreira de participação, você não é deficiência. Então, se tem um item que é essencial ali nesse relatório, é esse último, tá? Que é a barreira de participação. Já peguei relatório de cliente chegando, de pessoas com deficiência perguntando, Tiago, olha, meu relatório tá legal. Aí você vai ver lá, o médico fala, não vejo nenhuma barreira de participação. Pô, tem nada legal, você não é pessoa com deficiência. Sinto muito. Se você não tem barreira de participação, meu amigo, vai feliz aí para ampla concorrência, no médico PCD não, que você vai se dar mal, tá? Você vai ser eliminado e dificilmente você vai conseguir reverter isso, tá bom? Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse preenchimento por isso, tá? E quem que deve assinar? Gente, vocês perceberam que são 3 assinaturas? A lei não fala, né, qual que é a especialidade de quem tem que assinar, tá bom? Mas eu oriento que seja, claro, um médico especialista, se é uma deficiência sensorial de ordem visual, por exemplo, um oftalmologista, né? Se é uma deficiência física, tenta aproximar do médico que é daquela deficiência. Poxa, se fosse o meu caso, eu ia para um neurologista, de preferência, porque eu sou tetraplégico, uma lesão medular, uma lesão de ordem neurológica. Mas se a sua deficiência é, sei lá, você tem uma prótese interna no quadril, por exemplo, um ortopedista, entendeu? Seria o médico especialista ali. E os outros dois, Tiago? Gente, tem que ser multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar. Multiprofissional quer dizer mais de um profissional, lógico. E interdisciplinar de áreas diferentes. Então não adianta você colocar 3 médicos. Você colocou 3 médicos, seu laudo está fora. Acontece muito isso. O candidato chega, pede o médico para poder preencher o laudo e assinar. Aí vê que tem que preencher mais 2. Ele vai em 2 colegas do lado, lá no hospital ou na clínica, e pede para assinar. Você vai tomar bomba. Tem que ser interdisciplinar, tem que ser de áreas diferentes, tá? E aí eu indico que seja um psicólogo e um assistente social. Por quê? Porque esses profissionais eles vão ter um tato muito mais refinado para identificar quais são as barreiras socioambientais, quais são os fatores sociais, psicológicos que esse candidato enfrenta. E aí você não vai se limitar a esse relatório padrão que a banca colocou para você preencher. Você vai já colher um relatório individual de cada profissional e vai guardar na manga, vai pôr na pastinha preta. Porque se acontecer de você ser eliminado, na hora de você recorrer administrativamente, ou até mesmo de você buscar aí uma anulação judicial do ato que te eliminou, nós vamos precisar disso. O advogado, o especialista que for te atender, ele vai precisar dessa documentação, ela vai ser fundamental, porque lembra, nós ainda não temos o método implementado. Então, o máximo de detalhes que você não consegue pôr nesse relatório padrão, você tem que ter esses detalhes no relatório individual, que você vai anexar, vai guardar com você. Tá joia, pessoal? E aí, né, o pessoal fica na dúvida. Beleza, Tiago, mas vale a pena ou não impugnar isso? Gente, impugnar, você pode impugnar qualquer edital, você nem precisa de advogado para isso, você pode mandar um e-mail para a banca impugnando, dizendo por que você não concorda com a cláusula e tal, né, tentando impugnar, pedir que ela seja afastada. Você vai fazer para mero registro. Por quê? Porque não tem legalidade. Né? Infelizmente, eles estão tentando adaptar na forma da lei. Né? Não é o ideal, mas também está dentro dos parâmetros. A questão é que o pessoal não sabe como é que vai preencher. Né? Isso vai fazer toda a diferença, então, se você preencher da maneira correta, tá? E aí, ficar atento também aos requisitos, né? Ficar atento a todos os requisitos que estão lá. Lembrando que a barreira de participação social é a principal, o último item lá. Então, você vai ter que assinar, o médico vai ter que preencher para você, vai assinar, você vai pedir a ajuda, né, de um psicólogo da sua confiança, um assistente social, que também possam assinar validando ali, né, aquela análise do médico. Qual que é a dica? Vá primeiro no assistente social e no psicólogo. Já pega o relatório com eles. Para quando você chegar no médico, você já mostrar para o médico, olha só, dependendo da deficiência, claro, né? Tem deficiência que, como é não aparente, o médico às vezes vai olhar para você e vai falar assim, não, você não tem nada. Porque o médico, ele parte do pressuposto médico. Mas, às vezes, a sua deficiência ela vai se tornar evidente quando você está lá diante do psicólogo ou do serviço social, que vai identificar as barreiras que você enfrenta por causa daquela situação. Às vezes, o médico vai olhar para um autista leve e vai dizer para ele, não, tá tranquilo, o psiquiatra lá, ou qualquer outro médico, né, dependendo da situação, se não for um especialista em autismo, não, isso é leve aqui, tá tranquilo, você pode trabalhar e tal. O laudo, gente, multiprofissional, não é para saber se você pode ou não trabalhar, é para dizer se você é ou não pessoa com deficiência à luz da lei atual, tá bom? Então, é importante que você faça essa análise com profissionais de outras áreas, de outros saberes, que eles vão acabar municiando o próprio médico, né, do seu caso, com informações que você precisa que conste ali no relatório, tá? E aí, os 3 assinam. Isso vai ter que ter um cuidado muito grande, por quê? Porque esse relatório, ele é um requisito eliminatório. Falando do concurso da PF e da PRF, olha só,
é um requisito eliminatório. Então, se você der qualquer mole aqui, você já vai estar eliminado, né? Então tem que ficar muito atento com isso, porque tem possibilidade de reverter uma eliminação? Tem, mas vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Se for por inércia da sua parte, né? Infelizmente, você corre o risco de ficar de fora. E aí, nesse ponto, eu entendo que vale a pena impugnar, porque eles estão exigindo um laudo de 12 meses recente. Ninguém tem laudo multiprofissional 12 meses recente, raríssimas pessoas. Salvo ali quem foi, de repente, no INSS e tem ali já um relatório de algum benefício, tal, enfim. Fora isso, galera, poucas pessoas terão. E eu entendo que esse prazo ficou muito pouco. Ficou muito pouco porque período de pandemia, muita gente estava nem indo no médico, né, há 12 meses atrás, nos últimos 12 meses. Então, a gente tem que, de repente, impugnar aí o prazo, né, se você conseguiu, se o laudo não ficou pronto a tempo, de repente dá tempo sim de você impugnar. Manda, se a sua deficiência... detalhe, tá? Detalhe, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Se a sua deficiência ela é evidente, se você já tem outros documentos que provam a sua deficiência, você pode... Manda junto. Não tem nada que te proíbe mandar junto, se couber no anexo, você coloca. Mas olha só isso daqui, ó. Isso é de extrema importância. A LBI, ela fala que é só quando necessário que vai ter que ser feita a avaliação biopsicossocial. Ou seja, você bate o olho no Thiago Elton aqui, tetraplégico, você tem dúvida que eu tenho alguma deficiência, que eu enfrento barreiras na minha vida? Não tem. Minha deficiência é clara e evidente, ela fala por mim. Mas tem situações que não. Então, se o teu caso é uma deficiência que é mais aparente, que é inequívoca, manda ver até com o relatório estritamente médico, se você tiver, para você não perder a inscrição, tá? E aí, enquanto isso, você providencia o relatório biopsicossocial. Por quê, pessoal? Porque é quando necessário. Se você foi eliminado pela falta do laudo biopsicossocial, você pelo menos anexou outros documentos que provam a sua deficiência. Isso facilita você discutir um eventual indeferimento da sua inscrição, tá? Porque o edital ele é a regra entre as partes, entre candidato, né, e a banca e o órgão público que está vinculado. Mas ele também deve respeito à lei, né? E a lei ela é clara que é só quando necessário. Como é que a banca já está exigindo de todo mundo avaliação biopsicossocial? Você nem sabe se vai ser necessário, né? Então a gente tem que ficar bastante atento aí a essas hipóteses, tá bom, pessoal? Outros pontos que merecem a atenção de vocês. Esse relatório normalmente não é devolvido, tá? Então, guarde as cópias. Fica com o original, faça sempre uma cópia autenticada para você enviar, senão você dança. Tem gente que manda o original e a banca não vai devolver, e aí? Você precisa impugnar depois, fazer alguma coisa, você não tem um relatório. Então, guarde ele consigo e manda sempre uma cópia autenticada, tá? A questão dos profissionais eu já expliquei para vocês. Fiquem atentos à especialidade. Tiago, não conseguiu psicólogo, não conseguiu serviço social. Cara, vai com o que você tem. Vai com o que você tem. Só não pode ser 3 médicos, tá? E eu oriento que seja o psicólogo e o assistente social, porque se acontecer lá na frente você ser eliminado e você precisa ter a sua deficiência comprovada judicialmente, né? Na prática, os bons advogados, especialistas em pessoas com deficiência, eles utilizam dessa forma de perícia, tá? Não só apenas com o médico, mas com a psicologia e com o serviço social, que são profissionais de áreas distintas, mas interligadas na hora de analisar aí as barreiras que essas pessoas enfrentam. Beleza, pessoal? Essa é a dica aí. Também ficar atento às pessoas com deficiência visual ou deficiência auditiva, tá? Porque eles colocam alguns requisitos médicos, né? Mas, enfim, você vai ter que colocar ali o audiograma, a cópia do audiograma, né? Para poder ver qual que é a frequência que você escuta, né? E também, no caso da pessoa com deficiência visual, para ver o campo visual, a medida do campo visual e a acuidade. Já tem vídeo aqui no canal, né? Para quem está pelo YouTube, tem vídeo lá no YouTube falando sobre essa avaliação da pessoa com deficiência visual. Quem é a pessoa com deficiência visual? Da mesma maneira, no caso da perda auditiva, tá? E falo bastante lá sobre o unilateral, que o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Então, são essas dicas aí que vocês têm que ter nesse primeiro momento. Tiago, beleza. E se eu fizer tudo certinho, a inscrição for negada e eu for eliminado? Ou se você for eliminado ou tiver inscrição negada porque você não conseguiu o relatório ou tal? Cada caso vai ser um, mas vai ser possível sempre ali, né, você recorrer, seja administrativamente ou judicialmente com, né, um advogado da sua confiança. Lembrando, gente, que isso aqui é matéria muito técnica, então você tem que ter cuidado na hora de querer fazer uma coisa sozinho, por conta própria, sem a fundamentação adequada, tá? Você pode perder uma chance da sua vida, desperdiçar tempo e dinheiro, porque só quem está aí na labuta fazendo concurso, estudando o dia todo, é que sabe o sacrifício que passa, né? Família cobrando,
todo mundo em cima, né? Você às vezes, desculpa falar, mas às vezes você é o vagabundo da casa, né? Porque você não quer trabalhar, o pessoal não entende que é um projeto de vida, né? Estudar para concurso público. Falo com propriedade porque eu já fui concurseiro também, tá bom? Eu abri mão, né? Fui servidor efetivo do judiciário e abri mão para poder advogar e estar aqui falando para vocês hoje, dando essas dicas, tá joia, pessoal? Então fiquem atentos, corram atrás aí, né? Da documentação do seu laudo, tá? Para que fique o mais completo possível, tá joia, pessoal? E não deixe o seu direito escapar das suas mãos por falta de atenção, tá? Leia atentamente o edital e, se preciso, faça uma consulta preventiva com o advogado da sua confiança para que isso não passe batido e você não perca aí a chance de fazer a diferença. Tá bom, pessoal? E se você está pelo YouTube, gostou mesmo aqui do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, encaminhe para o seu colega concurseiro, a galera que está aí nas carreiras policiais, que vai prestar PF, que vai fazer PRF, fiquem atentos ao edital, tá bom? Nos vemos sempre aqui no canal que fala tudo sobre os direitos das pessoas com deficiência.